Glória a Deus, aleluia! Como é maravilhoso poder estar novamente na casa, bem-vindo à casa, estar conectado ao corpo, fazer parte daquilo que o Senhor colocou, né? Como a igreja local, na verdade. Às vezes a gente não dá tanta importância para a igreja local, mas é algo que é um projeto do próprio Deus. E nós estamos aqui, hoje, reunidos, adorando, glorificando, engrandecendo. Bem-vindo você que está online. E queremos, nesse momento, antes de ministrar a palavra, fazer uma oração e colocar nossas vidas na presença do Pai. Amém? Então, quero convidar você, juntamente comigo, a fazer o mesmo. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te glorificar, Senhor, por tudo que tu tens feito sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor. Ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua generosidade, pela tua bondade que tem sido derramada diariamente sobre nós. Que nesse momento, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito possa estar preparado para receber a ministração da tua palavra, Senhor. Aquilo que tu tens ao nosso coração no dia de hoje, aquilo que tu queres nos ensinar, aquilo que tu queres falar dentro de nós, aquilo que tu queres, Senhor, nos mostrar e fazer com que isso se torne certeza dentro de nós, para que o teu Espírito, através desta palavra, testifique ao nosso espírito a tua palavra. Obrigado por todas as coisas, nós te bendizemos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer como tema do dia de hoje, o tema da mensagem é: debaixo do seu cuidado. Quantos aqui tem a necessidade do cuidado do Pai? Eu creio que cada um de nós tem esse anseio. E se não tem, eu quero dizer para você, você precisa ter. Que é Ele que te cuida, né? Diariamente, queridos, diariamente, vivemos coisas boas e ruins. Todos os dias. Não vem me dizer que você hoje foi só mar de rosa. Algum momento aí aconteceu alguma coisa, né? Que você não gostou, que você não concordou, que você se chateou, que não era como você planejou. É assim que funciona. E isso é diariamente. Enfrentamos dias bons e ruins. Situações favoráveis e desfavoráveis, né? Isso aí é diariamente. Diariamente. Se até tu perguntar para uma criança, ela vai dizer que tem coisa que ela não gostou naquele dia. Pode ter certeza. Quem sabe é uma coisa boba, uma comida. Mas ele vai dizer, não, isso eu não gostei. Então nem tudo é 100%. E como a gente pode viver uma vida se a gente não sabe do que será amanhã? Por quê? Querido, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu creio que cada um de nós aqui, nós podemos até fazer planos. Eu vou fazer isso amanhã, amanhã é domingo, amanhã é terça, amanhã é quarta, amanhã é... Seja o dia que for. Né? Amanhã é sexta e eu vou fazer tal coisa. Mas eu quero dizer para você, aonde está escrito 100% que isso te garante que você vai fazer? Nenhum lugar. Realmente é isso. É isso que nós precisamos ter esse entendimento. Né? Como viver em uma vida que não sabemos o que será amanhã? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Outra pergunta é: e como viver uma vida pela qual venhamos viver os planos de Deus
sobre nós. Você sabia que Deus tem planos sobre a tua vida? Você sabia que Deus tem propósito sobre a tua vida? Se você não sabe, eu quero dizer para você e reafirmar isso sobre a tua vida. Deus tem planos para a tua vida. E Deus tem propósitos para a tua vida. E o que Deus tem para a tua vida é o melhor. E aí, quem sabe você está dizendo, mas eu não estou vivendo o melhor. Aí a pergunta é, você está colocado numa posição para viver aquilo que Deus tem para você? Porque Deus tem isso nessa direção. E você está nessa direção, como é que você vai viver o que Deus tem aqui? São perguntas. Eu quero fazer um monte de perguntas para você pensar. Como é que nós podemos desfrutar desse cuidado, desse Deus maravilhoso? Que tem planos, que tem propósitos, que tem projetos para a minha vida e para a tua, e são os melhores. Como desfrutar desse cuidado? E como desfrutar do melhor que o Pai tem para nós? Como? Como é que eu posso desfrutar desse cuidado? Daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida? Como podemos viver diariamente debaixo desse cuidado? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Amém? Então eu deixei algumas perguntas que eu acabei de fazer. E essas perguntas, eu quero que te encorajar e te motivar a fazer diariamente para você mesmo. Faça as perguntas diariamente. Né? Para quê? Por que eu preciso fazer essas perguntas? Às vezes, fazendo essa pergunta para mim mesmo, dá aquele start. Sabe o que é um start? Sabe o que é uma virada de chave? A luz só liga quando você bate na chave, quando você liga a chave. Tem coisas na nossa vida, queridos, que a gente tem que dar o start. Tem que dar aquele clique. Dentro de nós. Não é o outro falando para você, mas sim isso acontecer dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas falam para nós, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Agora, quando eu mesmo faço essa pergunta para mim mesma, dentro de mim mesma, e dá esse start, acontece a mudança, acontece essa virada de chave na vida, coisas mudam. E essas perguntas que eu acabei de fazer, é para você refletir e meditar. Não só no dia de hoje, mas todos os dias da tua vida que o Senhor te permitir viver. Todos os dias. Estou desfrutando do melhor de Deus? Eu estou deixando Deus cuidar de mim? Eu estou desfrutando desse cuidado que Ele tem para a minha vida? São perguntas, né? E eu quero dizer para você, querido, para responder essas perguntas que eu acabei de fazer, há uma outra pergunta. Você tem plena certeza quem você é? Você já entendeu quem você é? Você já entendeu qual é a sua identidade? Porque muitas vezes, Deus, o Pai, Ele tem o melhor. Mas eu ainda não entendi a minha identidade nele. Aquilo que Ele tem para mim. E quem sabe essa identidade
pela qual eu estou vivendo é a identidade que eu coloquei em mim mesma. Eu coloquei um rótulo em mim. Ou eu deixei as pessoas colocar rótulos em mim. E pelas pessoas colocarem rótulos em mim, e eu acreditar nesse rótulo, eu acreditar nessa identidade, não sei se vocês estão conseguindo me entender, eu acabo não vivendo o cuidado de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu preciso entender qual é a minha identidade, aquela que Deus preparou para mim. Para mim viver o melhor de Deus, para mim desfrutar do cuidado de Deus na minha vida, eu preciso entender qual é a minha identidade nele. E a pergunta é: quem você tem potencializado? Porque na hora que você entende a tua nova identidade, quem você é nele, quem você é em Cristo, que Cristo habita dentro de você, a pergunta é: quem você tem potencializado? Você tem potencializado Cristo que está dentro de você, ou você tem potencializado o problema, a circunstância, a dificuldade que agora você está vivendo, passando? E eu vou dizer para você: vence aquele que você dá mais poder. Vence aquele que você alimenta mais. Tá, mas pastora, Jesus não é tudo? Jesus não é o maior? Sim, a palavra de Deus diz que Jesus é maior que tudo. Que toda autoridade foi dada a Ele, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Sobre o nome dele está acima sobre todo o nome. E toda autoridade foi dada para Ele. Só que se eu não tenho essa fé, e eu não potencializo isso dentro de mim, aquilo que está ao meu redor, eu potencializo, eu estou minimizando o poder e a autoridade de Cristo. E eu estou deixando isso bem claro para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. E aí está toda a diferença. Para realmente vivermos debaixo do cuidado dele. Gente, aí está toda a diferença. Você quer viver o cuidado? Quem quer viver no cuidado, debaixo do cuidado dele? E eu vou dizer para você, ele cuida de cada detalhe. Cada detalhe, o mínimo. Para isso acontecer, nós precisamos depender totalmente dele. Ele precisa ser o centro na nossa vida. Cristo precisa ser o centro na nossa vida. Debaixo desse cuidado pleno de Deus para nós, tudo está preparado. Já está pronto. Queridos, isso aqui é tão forte. E para eu viver isso, eu preciso crer, ter fé na graça. Eu preciso crer na obra concluída. E eu preciso descansar. Quem quer viver o cuidado de Deus na sua vida, tem que ter essa base na sua vida. Crer e ter fé na graça. Por quê? Porque não é por nós, é só por Ele. Somente por Ele. É Ele que faz todas as coisas. Tá? Precisamos crer na obra concluída. Quer dizer, se a obra foi concluída, se a obra foi acabada, se a obra está perfeita, no lugar certo, não tem mais o que eu fazer. E tem gente querendo fazer trabalho de Deus, e eu vou dizer para você, está errado. Isso mostra que você não está descansando, não está crendo, muito menos está confiando. Outra coisa, precisamos descansar.
E aí é que nós vamos chegar. Essa é a parte mais difícil, que eu creio que todo mundo tenta dizer, mas eu não estou entendendo o que é esse descansar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Porque quando eu e você descansamos, quando eu e você nós estamos descansando, isso mostra que nós temos paz. Ninguém consegue descansar se não tem paz. E é algo assim que move muito, mexe muito. E é isso que muitas vezes, irmão, Deus ele tem o cuidado sobre nós, mas porque nós não estamos vivendo debaixo dessa paz, nós não estamos crendo o suficiente para ter paz na situação e descansar na situação, nós vivemos dias conturbados. Vivemos que nem aquelas baratas tontas, andando para lá e para cá e tentando resolver os problemas, e as coisas não funcionam, e as coisas não andam, e as coisas não fluem, e as coisas estão amarradas. E quanto mais você tenta fazer pela força do teu braço, meu irmão, é como se Deus cruzasse os braços dele e dissesse, tá, vai ficar sapateando quanto tempo, filho? Tu não vai confiar. Na hora que tu confiar e tu parar de sapatear, aí eu vou cuidar desse problema. Isso requer fé. Isso requer fé. Porque, escute bem, você está vivendo dias difíceis e está tendo paz? Se você vive dias difíceis e você está tendo paz, é porque você já está no descanso. Você entendeu? Agora, se você está vivendo dias difíceis e você não está tendo paz, por quê? Vamos e venhamos. Dias difíceis, situações difíceis, lutas, problemas. A tendência é trazer preocupação. A tendência é nos levar a sentimento de impotência. Eu não consigo fazer isso aqui. Eu não consigo lidar com isso aqui. Eu não consigo resolver isso aqui. E tudo isso leva a um sentimento de descontrole. E quando você chega nesse sentimento de descontrole, vamos falar bem o português, você não atina mais. Nem o tico e nem o teco, eles pensam mais direito. E às vezes você acaba botando os pés pelas mãos, achando que você está fazendo a melhor escolha, a melhor decisão, e você não está fazendo bulufa nenhuma de decisão boa. Você está se enterrando mais ainda. E o que fazer então? Viver a paz na prática é difícil no meio do caos. Não venha me dizer, é fácil. Não é fácil. Só que não é impossível. E também não é difícil, porque não depende de nós. E você vai entender o porquê. Eu quero te motivar. Eu quero te encorajar. E declarar sobre a tua vida no dia de hoje. Podemos viver, sim, dias difíceis, dias de grande luta, dias de caos tendo paz. Porque a palavra de Deus lá no Salmo 26:3 vai dizer o seguinte, eu quero que você guarde isso. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos
e tenho andado na tua verdade. Na minha tradução aqui diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não sei como é que está na tua tradução aí, tá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. E é essa tradução que cara, quando a nossa mente está nele. O que acontece quando a gente tem problema? A nossa mente não tenta nos levar ao problema? A nossa mente não tenta nos levar para a circunstância, para o momento que nós estamos vivendo? A palavra de Deus diz que Ele conservará em paz aquela cuja mente, cuja pessoa, a mente dela esteja firmada nele. Por quê? Porque essa pessoa confia nele. Então tudo começa na nossa mente. A tua maior guerra não está acontecendo aqui do lado de fora, gente. A tua guerra está acontecendo na tua cabeça. E se você não conseguir controlar a tua cabeça, os teus pensamentos, as tuas emoções vão para o beleléu. Você começa a naufragar. O problema do barco não é ele estar em alto mar, no meio das ondas. O problema do barco afundar é quando as ondas entram dentro do barco. Aí ele afunda. Então o problema está aqui, são as ondas que estão batendo em mim, eu sou o barquinho. Se ele entrar aqui dentro da minha mente e eu deixar isso, eu ficar ruminando, eu ficar meditando, eu ficar encucando, eu ficar falando daquele problema, eu ficar pensando dia e noite naquele problema, sabe o que vai acontecer? Eu vou naufragar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele conservará em paz. Sabe o que é paz? Aquele cuja mente, cujo pensamento, aqui ó, aonde a tua alma está. A tua alma tem que estar focada nele. Os teus pensamentos têm que estar focados nele. E ele vai te conservar em paz. Quando nossa mente, os pensamentos estão firmados em Cristo, quando entendemos e tomamos posse de quem somos nele, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé e em paz, porque confiamos nele. Mas não é confiar da boca para fora, é realmente viver a fé. Porque tem uma grande diferença, queridos. A gente dizer que tem fé e a gente viver a fé. Por que a gente passa luta? Por que a gente passa dificuldade? Ah, Deus está mandando. Não, nossa vida diária vai ter altos e baixos, nós vamos enfrentar. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus já adianta que vai ter aflição, que vai ter problema, que vai ter luta, que vai ter dificuldade, que vai ter dia bom e vai ter dia ruim. Só que é nesse momento onde nada está dando certo, onde tudo vem contrário a nós, é nesse momento que nós precisamos declarar a nossa fé, não só da boca para fora, mas na prática. Viver essa fé. É fácil dizer, tudo vai bem quando tudo vai bem. Diga tudo vai bem quando você está vendo tudo aos trancos e barrancos, mas você não está mais vivendo por aquilo que você vê, mas você está vivendo por fé.
Porque a palavra de Deus, ela deixa isso bem claro. Aquele que é justo viverá pela fé. Aquele que é justo viverá pela fé. Aquele que é justo viverá pela fé. E ali já começa uma questão prática, queridos, de fé. Paulo, quando ele diz aquele que é justo viverá pela fé, ou o meu justo viverá pela fé, tem algumas traduções, ele está declarando uma prática de fé. Por quê? Querido, quando eu compreendo que eu sou justificado em Cristo, primeira coisa, eu tenho que entender, eu sou o justo que está falando ali. O meu justo viverá pela fé. Aquele que é justo viverá pela fé. Eu preciso primeiro crer que eu sou justo. Já é uma atitude de fé. Quando eu compreendo que sou justificado por Cristo, pela obra concluída, e não pelo que faço, não é por minhas obras, não é pelos meus méritos, automaticamente o meu coração, eu creio que eu sou justo. Escute bem essa palavra. Quando eu creio que eu sou justo, eu já estou crendo nisso. Você já compreendeu uma base da graça. Uau! Não é por aquilo que eu fiz, não é a obra concluída, não é a obra que eu faço, não é meu mérito, não é por aquilo que eu estou fazendo. Mas eu sou justificado pela obra concluída de Cristo naquela cruz. Que isso é graça. É um favor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, que nos justificou, não porque nós merecíamos, mas porque Jesus é justo. E Ele se colocou em nosso lugar, então hoje nós somos justos. Porque Ele não era pecador, Ele se fez pecado por mim e por você. Houve uma troca. E essa palavra, né, que deixa claro o meu justo, aquele que é justo, isso é uma condição de quem crê. Primeiro você crê que você é justo. E quando você crê nessa condição de justificado, você será aquele que viverá por fé e não mais por sentimentos, situações, circunstâncias. Por quê? A fé será a base da sua vida. Tudo será por fé. Tudo é por fé. Ah, pastora, mas não é bem assim. Porque tu não sabe o que eu estou passando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum momento falou daquilo que você está passando. Se você focar naquilo que você está passando, você não vai viver por fé. Se você focar no diagnóstico do médico, você não vai viver por fé. Se você focar na dor que está no teu corpo, falando, você não vai viver por fé. Se você olhar com base naquilo que está dentro do teu bolso, deixa eu ver se o meu vira. Você não vai viver por fé. A gente oferta por fé, a gente dizima por fé, a gente é generoso por fé, a gente faz as coisas tudo por fé. Eu venho para a igreja por fé, por amor. Tudo é por fé. O problema é que a grande maioria ainda está focado na carne. A carne fala e a gente escuta o que a carne está falando. Aqui a palavra está dizendo que o meu justo viverá pela fé. Isso é uma certeza. É uma convicção. E eu vou dizer para você, fé, paz e descanso andam juntas.
Não existe fé sem estar na paz e sem descansar. Não existe. Ai, mas eu tenho fé, mas eu estou abalada. Ai, eu não tenho paz, eu não durmo, eu não como. Cadê a tua fé, querido? Você não tem fé. Você está falando da boca para fora que você tem fé. Isso aí não é fé. E eu vou te provar, pela palavra, que as três coisas andam junto. Esse é o cuidado de Deus sobre nós. Precisamos crer e tudo começa pela fé. Como é que eu vou ser curada hoje? Pela fé. Como é que eu vou receber a bênção? Como é que uma porta vai se abrir para mim? Pela fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. A fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. E essa é a sua parte. Diga, é a minha parte. A tua parte é ouvir a mensagem de Cristo, para que a fé seja colocada em você. Se você não ouve a mensagem de Cristo, você não vai ter fé. E essa palavra ouvir, cabe a nós fazer. Deus é Deus. Ele habita em você. O Espírito Santo está em você. Uau! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão em você. Mas quem tem que ouvir não é eles, é você que tem que ouvir. Por que eu preciso ouvir? Porque a fé ela é acrescentada. E essa palavra ouvir no grego quer dizer akoe, que tem como significado, a fé vem por akoe, e akoe a mensagem de Cristo, seria essa palavra. Esse akoe tem como significado compreender o que está sendo ouvido. Então não é só entrar num ouvido e sair por outro, mas é entrar no ouvido, é cair no coração, é aqui dentro queimar e dizer, eu entendi isso aí, cara. Isso aí é para mim. E aí o que acontece? Se eu compreendo, eu entendo. Se eu entendo, eu acredito. É uma coisa que puxa a outra. Se eu acredito, eu falo. Se eu falo, eu estou declarando com fé. E declarando com fé, acontece. Simples assim. Por que a gente complica tanto? É simples. É prático. É objetivo. Jesus é simples. Deus não é um Deus complicado. Aonde você chega para Ele, tem que pegar uma senha primeiro. Aí chega, pegou a senha, senta no banco e espera agora, até você chamar a tua senha. Se fosse assim, Deus não é complicado. Deus está disponível para mim e para você. O céu já está aberto. O véu foi rasgado. Jesus nos deu acesso completo. Hoje eu posso estar aqui falando com vocês. E tendo essa convicção. Aquilo que eu estou falando e você está recebendo, e você está dizendo amém dentro de você, você está compreendendo, o Espírito Santo já está trabalhando no teu espírito. Porque o Espírito Santo está testificando ao teu espírito essa palavra que está sendo ministrada, porque é a palavra de Deus. E isso vai fazer o quê? Fé. Vai acrescentando a fé.
Amém? E eu vou dizer para você, se tudo isso que eu acabei de falar, se eu compreendo, eu entendo. Se eu entendo, eu acredito. Se eu acredito, eu falo. Se eu falo, eu declaro. E quando eu declaro com fé, isso acontece. Isso vai gerar o que em mim? Paz. Paz. Mas aqui, ao redor, continua o caos. Eu quero dizer para você, quando a gente vive por fé, a gente vive num nível mais elevado, aonde isso aqui já não me atinge mais, porque eu vivo nesse nível. Eu vivo no nível da fé. E aí isso automaticamente me dá paz. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, mas não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Queridos, quando a minha fé está nesse nível aqui, e eu creio em tudo que Cristo fez, eu creio na obra concluída de Cristo, eu estou vivendo nesse nível, eu consigo compreender essa palavra que Jesus ele declara: deixo a paz a vocês. Sabe, a minha paz dou a vocês. Sara, vem um pouquinho aqui. Isso aqui é a paz de Cristo. Eu sou Cristo. Aí eu dou a paz. Agora vai lá Jesus e pega a paz de volta? É isso que está dizendo a palavra? Não. A palavra de Deus diz: deixo a paz a vocês. A minha paz. Não é a paz da Sandra, não é a paz da Sara, é a paz de Cristo. A minha paz, Jesus está falando, a minha paz eu estou te dando. Fica. Pode tomar. Pode tomar mesmo. Não foi tomado. É isso aí. Gente, a paz de Cristo nos foi dada. Ele não pega e toma de volta, ela é tua. Ela te traz refrigério. Mas você precisa compreender que essa paz é tua. Amém? Você precisa compreender que essa paz é tua. E ele ainda deixa bem claro, não é a paz como o mundo a dá. Não é essa paz que vocês estão imaginando. E Jesus ele continua declarando para eles: não se perturbe o seu coração. E o que é perturbar? É preocupar, é encanar, é ficar bitolado, é ficar andando que nem uns malucos. Não tenham medo. Tomem posse dessa paz que eu estou dando para vocês. É Jesus falando, cara. É Jesus declarando. Quando nossa fé está nele, também cremos que seja qual for a situação, nós vamos ter paz. Por quê? A paz depende daquilo que você está vivendo? Não, a paz depende dele, ele já te deu. Você tem que entender que a paz não depende da situação, ou do dinheiro que está no bolso, ou da saúde plena que você tem. A tua paz tem que estar nele, a tua paz tem que estar firmada nele, a tua paz tem que ser aquela certeza: ele me deu essa paz, ele está fazendo por mim, ele está no controle de tudo, ele cuida de cada detalhe, ele está cuidando, eu estou debaixo do seu cuidado.
E a gente fica vivendo o que está acontecendo aqui. Se você não está tendo paz, para tudo. Para tudo. Você precisa entender quem é Cristo. E você precisa entender urgentemente o que Ele fez por você. Quem sabe isso é radical, né? Não está tendo paz? Para. Para tudo. Não está tendo sossego na tua alma? Para tudo, querido. Desacelera. Vai ver, vai entender quem é Cristo e o que Ele fez por você. E quando você conseguir entender quem é Cristo de verdade e o que Ele fez por você, você vai crer nisso e dessa forma você terá paz. Por quê? Porque a fé vem por Ele, a paz vem por Ele e o descanso é Ele. Não tem outra forma. A fé vem por Ele, a paz vem dEle e o descanso é Ele. Ai, mas eu estou preocupada, eu não consigo descansar por aquele problema. Eu quero dizer para você, você precisa compreender urgentemente quem é Cristo e o que Ele fez por você. Urgentemente. Sem paz ninguém consegue descansar. Você só consegue viver no descanso quando vive por fé e sente paz. E aí você entra no descanso. Por isso que tantas vezes, gente, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, ele luta contra isso, na tua vida e na minha vida. Tem gente que tem medo do diabo. Eu quero dizer para você, o diabo é um derrotado. Só que uma coisa eu vou dizer. Todos os dias, ele trabalha 24 horas tentando tirar a tua paz. Colocando dúvida, tentando botar dúvida. Por isso que você precisa estar firmado na palavra de Cristo. E entender quem é Cristo, qual é a sua nova identidade em Cristo, aquilo que Cristo fez por você, o que quer dizer essa obra concluída, acabada, consumada. Porque senão, meu querido, às vezes o problema nem é tão grande, mas de tanto o diabo falar na sua mente, você já potencializou tanto esse problema, que Jesus ficou pequenininho na tua vida. E você olha para aquilo e diz, isso ele é incapaz de fazer, isso ele é incapaz de resolver. E eu quero dizer para você, Jesus não é incapaz, Jesus ele pode todas as coisas. Jesus ele pode todas as coisas. É algo automático, uma coisa puxa a outra. Amém? Você tem fé, você vai ter paz. Se você tem paz, você vai descansar. É uma coisa puxa a outra. Hebreus. Nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 4. Que diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, e nessas palavras, no sétimo dia, Deus descansou de toda obra que realizara.
Eu quis trazer esses 4 versículos para a gente entender o contexto. Amém? Porque se eu tirasse só um versículo do meio, vocês iam ficar, entre aspas, tá, mas não estou entendendo. A carta aos Hebreus, ela realmente é destinada aos hebreus. Certo? Nós somos gentios. Não se diz quem é o autor, provavelmente foi Paulo, ou um dos seus discípulos que escreveu essa carta aos Hebreus. Mas aqui deixa muito claro, que diz o seguinte: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. É o primeiro versículo de Hebreus. E aqui foi deixado essa promessa para mim e para você. Assim como também foi feita essa promessa aos hebreus. Certo? Se você continuar lendo ali todo o capítulo 4, você vai compreender o contexto. E ali vai falar que aquele povo que saiu do Egito e era para chegar na terra de Canaã, não entrou na terra de Canaã por falta de fé. Porque Canaã representa descanso. Uma terra onde manava leite e mel. Uma terra de coisas boas. Certo? Tem gente achando que a Canaã hoje é a eternidade. Eu quero dizer para você, não. Canaã representa o descanso. Certo? E o que representa para nós hoje o descanso? Jesus é o descanso. Por isso que ele deixa bem claro, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, vírgula, que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Não é por nós que nós entramos no descanso. Não é pelas nossas obras. Porque se for pensar naquilo que nós estamos fazendo, gente, por mais perfeitinho que a gente tenta ser, nós não chegaríamos aos pés de entrar nesse descanso. Só que quando essa pessoa ela fala aos hebreus, ela quer dizer, escuta, a promessa nos foi dada de entrar ao descanso por quem? Pelo próprio Deus. Como é que eu entro no descanso hoje, né? Gente, quando eu compreendo, quando eu entendo por fé, eu creio na obra consumada de Jesus, ele quebrou toda a maldição. Jesus, ele desfez toda a obra contrária. Jesus, ele tirou tudo aquilo que era de ruim para a minha vida. E hoje eu sou favorecido. Então eu tenho como entrar nesse descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquela palavra que diz aquele que habita, está falando de uma condição. Você tem que habitar, permanecer em Jesus. Eu creio que cada um de nós aqui tem uma casa para voltar. Certo? E a gente vai entender um pouquinho. Você que é pai e mãe, vai entender um pouco melhor. Você tem uma casa onde você tem filhos dentro dessa casa. Você tem que dizer para os filhos, escuta, hoje todo mundo tem que trabalhar para a gente ter o que comer? Não, pai e mãe saem para trabalhar. Para manter aquela casa. Aquele filho, ele chega e ele tem todo o cuidado daquele pai e daquela mãe. Tem a roupa, tem a água, tem o sabonete, tem o papel higiênico, tem tudo. Cada detalhe. Imagine você habitando no esconderijo do Altíssimo. Habitando na presença desse Deus. Habitando no próprio Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus, o próprio Deus, o próprio Pai vai fazer o que na tua vida? Ele está cuidando
de cada detalhe. Você está debaixo do cuidado dele. E é nisso que nós precisamos crer. Pois as boas novas foram pregadas. A boa notícia está sendo pregada na UVEC. Só não escuta quem não quer. A boa notícia está sendo levada. E ali no versículo 3 diz: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, entrar no descanso é uma condição de fé. Se eu tenho fé, e eu creio, não da boca para fora, na prática, eu vou ter paz. Se eu tenho paz, eu entro no descanso. É simples. Do mesmo modo que a fé era a condição do povo israelita sair do Egito para entrar em Canaã, hoje é a mesma condição posta pelo próprio Deus na minha vida e na tua vida. Você quer estar no descanso? É por fé. Tudo é por fé. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E aqui eu quero dizer para você, gente, a gente sabe dessa história. Deus fez todas as coisas, no sétimo dia ele descansou. Se Deus que é Deus, ele descansou? Temos que lembrar uma coisa: Velho Testamento aponta para quem? Para Cristo. O que Deus estava dizendo? Gente, Deus não precisava descansar. Vamos falar. Deus é o Todo-Poderoso. Por que diz que ele descansou? Porque ele estava apontando, é esse o lugar que nós precisamos estar, no descanso. Assim como Deus descansou na sua obra realizada, nós precisamos descansar na obra realizada, na obra consumada de Cristo. Deus está apontando. Eu concluí tudo a criação, agora eu vou descansar. Gente, Jesus concluiu toda a obra consumada pela minha vida e pela tua. O que nós queremos? Ficar sapateando e saracoteando e pulando e ficando que nem uns malucos? Nós precisamos aprender a descansar. Porque quando a gente aprende a descansar, a gente automaticamente se coloca debaixo do cuidado dele. E ele faz a obra. Não é mais eu, não é mais você. Hebreus 4, 10, 11, a gente está finalizando, diz o seguinte: olha só que isso aqui é uma coisa que dá um nó na cabeça. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. E aqui eu quero falar sobre algo tremendo, porque diz o seguinte: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Ei, não é mais nada por você, não é mais nada por mim. Quando eu descanso em Deus, agora eu sei, eu não faço mais nada, eu só creio, eu só confio, eu só espero e eu só agradeço e declaro. Gente, se Deus
Olha só. Ele descansou das suas obras. Nós também precisamos descansar das nossas. Chega de fazer extrapolia e querer resolver pela força do braço. Eu confio em Deus. Então confie. Portanto, esforcemo-nos para entrar. Isso aqui eu vivi essa semana. Exemplo. Passando uma certa situação, eu orei, eu agradeci, eu fiz por fé. Escute bem o que eu vou falar agora. Eu tive paz e eu descansei. Isso não é um dia. São vários dias tendo essa questão. Questão de 1 mês, 2, descansando. Eu declarei e aquilo está de boa. Chegou uma certa situação, aonde aquele dia eu fui minada na minha mente, a sair do descanso. Veio uma submetralhadora de Satanás, da minha carne, uma submetralhadora de sentimentos, tentando me tirar desse descanso, dizendo que isso não ia acontecer, não vai acontecer, que isso aí é loucura, que tu tá maluca. E automaticamente o Espírito Santo, porque eu leio a palavra, por isso que é tão importante a gente ler a palavra e ouvir a mensagem de Cristo. Automaticamente o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. Ei, nada é mais pelo meu esforço. Só que por que aqui está dizendo esforcemo-nos por entrar? É que uma vez que tu entra no descanso, vai vir situação, vai vir capeta, vai vir voz, vai vir a tua carne, vai vir gente falar, vai vir papel mostrando, vai vir de tudo para te tirar desse descanso. E aí o que acontece? Você tem que dizer, eu estou lendo aqui, mas eu creio. Não é isso aqui. Aí vem o buzuzu aqui. Não, mas é isso aqui. Aí você vira as costas e você diz, não, eu creio. Não é o que ele está falando, mas é o que tu está falando. Esse esforcemo-nos por entrar nesse descanso, querido. É porque vai ter momento que tudo vai querer tentar tirar tua paz. E aonde você já está firmado, fixado e declarando que aquilo já está vencido. E aí ele continua. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair. Por quê? Segundo aquele exemplo de desobediência. E aí nós temos que entender uma coisa. A desobediência é não crer. A desobediência não é você fazer isso, ou você mentir, ou você passar a perna em alguém. A desobediência que está falando aqui é não crer. Você deixou de crer, você deixou a dúvida entrar, você deixou a incredulidade falar mais alto, você deixou a tua carne falar. E aí é o seguinte, hoje vivemos não pela nossa obediência, mas nós vivemos pela obediência de Cristo. Foi Ele que obedeceu, foi Ele que pagou, foi Ele que ganhou, foi Ele que conquistou, foi Ele que alcançou, foi Ele que venceu. E é nessa obediência que nós caminhamos hoje. Não é pela minha obediência, é pela obediência dEle. Amém? O inimigo tentará de tudo para tirar a sua paz. Põe isso na sua cabeça. Mas você tem que lutar contra isso.
Ai, mas eu não consigo. Misericórdia, vai ler Bíblia. Vai escutar mais pregação. Eu sou um ser humano igual a você. Tem gente que acha que pastor e pastora tem uma super capa. Um super escudo. Não tem. Gente, a gente também passa luta. O diabo também tenta. A dúvida também tenta vir. Também tem o sentimento. Só que aonde eu tenho colocado a minha fé? No sentimento? Ou nessa graça que eu tenho falado, que eu tenho declarado? Queridos, o diabo sabe que se você crer na obra acabada e crer na paz que já é sua, você descansará. E descansando nele, automaticamente acontecerá pela fé. Amém? Nós teremos paz e estaremos no descanso. Não preciso entender para confiar. É uma música que a gente canta aqui. Tem gente que está querendo entender as coisas para crer. Eu quero dizer para você, não precisa entender, só creia. Eu fixo meus olhos no céu. Deus, eu recebo sua visão. Isso aqui é uma declaração de uma música. Que eu e você, nós precisamos entender isso aqui. Deus, eu acredito que você está trabalhando todas as coisas para o bem. Eu creio nisso. Declare, descanse e deixe Deus trabalhar na tua vida. Eu quero te convidar a fazer essa declaração de fé juntamente comigo. Amém? Repita comigo. Pai, eu te agradeço, porque em Cristo recebo fé para viver o teu cuidado. Te agradeço que por Cristo tenho paz que excede todo o entendimento. Te agradeço porque hoje posso entrar nesse descanso. Eu creio na obra concluída. E tomo posse de tudo que Cristo conquistou para mim. Obrigado, Pai, por sua graça, por seu amor incondicional, por suas bênçãos sobre mim e pelo seu favor total sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém e amém.